Olá, olá, boa noite. Bem-vindos a mais esta live das terças-feiras. E esta live vai ser uma continuação da live da última semana, que é sobre como motivar os adolescentes com inteligência emocional. E de facto, porquê? Porque este tema, porque vejo que muitos pais e professores dizem que cada vez mais têm dificuldade na motivação dos seus adolescentes. Os adolescentes cada vez mais se queixam que são incompreendidos e sentem imensa pressão sobre eles que não conseguem lidar. E as dificuldades acontecem porque há um desconhecimento generalizado sobre a inteligência emocional e o funcionamento do cérebro. No entanto, o que eu trago são boas notícias, porque podemos facilmente aceder ao padrão de funcionamento do cérebro, da forma como pensamos, sentimos e agimos, ao observar algumas particularidades no formato do corpo. E para saber como motivar, como compreender os adolescentes com inteligência emocional na prática e ajudá-los a ter melhores desempenhos escolares e nas suas escolhas de futuro, esta segunda parte da live certamente vai ser muito, muito importante. Eu desejo boa noite a quem me está a ver e pode dar o feedback para ver se me está a ouvir bem. E se tiver alguma questão relativamente a este tema, vamos tratar já disso em direto. Na semana passada eu comecei por falar de dois dos perfis que podem estar mais evidentes numa pessoa. Todos nós temos os cinco emoções básicas, que a partir delas são derivadas outras, que estão ligadas diretamente também aos cinco traços de caráter que começaram a ser descobertos por Reich. Reich foi um aluno de Freud que tratava os doentes que Freud não conseguia, e ele começou a perceber que haviam tipos de pessoas com determinados problemas que tinham o mesmo tipo de formato do corpo. E a partir daí ele afirmou algo que foi além daquilo que Freud falava, que foi: não há só uma mente dentro do corpo. Corpo e mente são uma coisa só. E entendê-la é o primeiro passo para nos entendermos uns aos outros. E especialmente quando se trata de relações entre pais e filhos, em que muitas vezes existe muita incompreensão desnecessária, exatamente porque este conhecimento ainda é muito recente. Embora Reich começou a estudá-lo no século passado, há cerca de 100 anos atrás, mas ferramentas para quantificar traços de caráter apareceram há menos de 5 anos. E por isso é que é algo ainda muito, muito, muito recente, ainda não se ensina nas universidades. Eu aprendi com a escola O Corpo Explica. E tornei-me analista corporal certificada, por isso é que eu estou aqui a fazer o que faço, e é por isso que também trabalho para ser uma espécie de manual de instruções para os pais e para os próprios filhos. Então, a semana passada eu tinha falado em dois perfis. Um que é o perfil da emoção do medo, que são pessoas que são mais magrinhas, mais altas, mais esguias, com os olhos assim esbugalhados, muitas vezes usam óculos também, e são mais caladas, embora o seu pensamento e raciocínio lógico é muito acelerado. E é importante neste tipo de crianças, jovens, pessoas no geral, valorizar a inteligência e não rejeitar as suas ideias. Fazer perguntas, manter a curiosidade ativa para que eles se mantenham motivados e interessados a aprender mais e a estarem mais atentos, porque eles têm muita tendência
a dispersarem se o assunto não lhes interessar. E infelizmente o nosso ensino está cada vez, entre aspas, mais desinteressante para os nossos estudantes. Depois, a outra emoção que falei no vídeo da semana passada foi da tristeza. E aqui são, o primeiro são pessoas muito mais da cabeça, da razão, do pensar. As pessoas têm a emoção da tristeza mais forte, elas vão ser mais do sentir. Elas vão ter as emoções à flor da pele. E ao contrário do medo, ou de quem tem a emoção medo mais forte, quem tem a emoção da tristeza, para ela é tudo sentimento. E elas têm muita necessidade de acolhimento, de sentirem vistas. Elas naturalmente são empáticas, elas querem ajudar. E como é que podemos motivar, valorizando o sentimento? Eu, no vídeo passado, eu passei muito tempo a falar sobre isto, especialmente pela questão do chorar. Porque é que o chorar é importante? Porque é que é importante acolher o choro? E, entretanto, eu vou começar exatamente isto hoje, por fazer esta ligação. Porque quando eu não acolho o choro de uma criança, e o que é acolher? Às vezes nós adultos temos muita dificuldade em saber o que é acolher, porque nós próprios não fomos acolhidos no nosso choro. E acolher, muitas vezes, é só estar presente. É dizer à criança, eu estou aqui contigo, podes chorar à vontade, tens aqui o meu abraço, o meu colo, o meu ombro, e não é perguntar porquê. Porque muitas vezes essas crianças, elas choram, crianças, adolescentes, adultos, elas choram por dois motivos, por tudo e por nada. E como o funcionamento delas é muito mais do coração, da emoção, se nós perguntarmos, mas porquê é que estás a chorar? Mas não tens motivos para chorar. Ela não precisa ter motivos para chorar. Ela vai chorar por tudo e por nada. E às vezes é mesmo do nada que acontece. Mas quando isso acontece, é importante ter alguém por perto, nomeadamente os pais, não é? Porque são o primeiro ambiente onde as crianças estão. A acolher esse choro, a olhar e ver, ok, eu estou a ver que tu estás a chorar, estás triste com alguma coisa, vem cá, que eu estou aqui contigo até o choro passar. E às vezes nós temos muita tendência, especialmente se estivermos num local público, aos olhares, não é? Porque ninguém gosta de ouvir uma criança a chorar, isso incomoda muito. Mas às vezes é preciso tirá-la desse local e mostrar, dar-lhe segurança que ela pode chorar. Porquê? Porque senão, quando uma criança, um adolescente, não tem um adulto especialmente próximo que acolha o seu choro, o que é que ela sente? Ela sente que não pode expressar-se, ela sente que não pode ser ela mesma, ela sente que quando chora, o seu choro deixa os pais desconfortáveis e o desconforto deles é mais importante do que ela. Ela sente que chorar é um sinal de fraqueza, ela sente que só pode chorar sozinha e que o choro é algo mau e que deve parar de fazer isso. E de facto o choro é importante. E mais importante ainda é ela chorar acompanhada. Porque ainda tive pelo menos uma pessoa que dizia na live da semana passada que ela chorava durante a noite, sozinha no quarto e todos os dias. E achava que isso era normal. Ok, ela estava a suprir uma necessidade, mas ela estava sozinha. É como se ela se sentisse abandonada, porque esta é a dor mais forte que pessoas assim vão sentir. E como é que são essas pessoas? Elas normalmente são redondinhas, parecem bebés em tamanho grande. Têm assim as bochechas bem fofinhas, os olhos pequeninos e a pele, o corpo é molinho, parece que ele está cheio de nada. E quando a criança não chora, é como eu costumo dizer que quem não chora transforma as lágrimas que não choram em gordura. E é mesmo isso que acontece, porque quando não é expressa esta emoção,
É como se aquela pessoa precise de ser vista de outra forma. E como é que uma pessoa é vista? Aumentando o seu tamanho. E muitas questões ligadas à dificuldade em emagrecer têm a ver com esta questão. E que, se não for tratada, não adianta fazer as dietas que queira que seja sugerida, porque a causa principal está lá. E enquanto o corpo precisar de ser grande para que a pessoa seja vista, para suprir essa necessidade emocional, vai continuar a aumentar de peso, às vezes mesmo sem comer nada. Depois temos a emoção da alegria. E a alegria está ligado ao terceiro traço, e pessoas com alegria presente, como é que é o formato do corpo delas? Vai ser um formato mais triangular, um triângulo invertido, mais largo, por exemplo, nos ombros, mais estreito no quadril. Ou então ter aqui um rosto mais triangular, com o queixo saliente, ou ter um sorriso torto. São tudo características de pessoas com alegria mais presente. Estas pessoas adoram tirar as outras da zona de conforto, adoram ser líderes. Elas naturalmente são líderes e elas também vivem no mundo da razão com base em troca. E é importante de desafiar ou lidar com estes jovens, valorizando a capacidade que eles têm de estar ao serviço, de fazer coisas pelos outros. Eles gostam muito disso e de negociar, de dar algo em troca, perguntar o que é que ele quer em troca por aquilo que ele está a fazer. Embora ele detesta ficar a dever, mas sabendo que está numa posição de liderança, em que, claro, ele pode ser líder de quem tem a idade dele e abaixo dele, não pode ser líder dos pais, como é óbvio, mas isso já tem a ver com as macro decisões depois da família. E também na escola, não é? Não vão ser líderes dos professores, porque há uma situação de hierarquia, mas depois muitas vezes é confundido com abusos de poder também, e aqui é preciso ter esta habilidade emocional para lidar com eles. Depois temos a emoção da raiva, que está mais presente em adolescentes que têm formatos do corpo mais quadrados. Os ombros têm a mesma largura que o quadril. Muitas vezes uma das características mais fáceis de identificar é o rabo. O rabo é amassado, porque tem a ver exatamente com a altura em que este traço é desenvolvido, que é a altura do controlo dos esfíncteres. E se a criança passa realmente dificuldades ou tem um ambiente onde ela sente a dor deste traço, que é a dor de se sentir humilhada, ela vai fazer muita força com o rabo, e por isso é que o rabo fica amassado, para conseguir controlar os esfíncteres. Só que ela, se não estiver preparada e motivada para isso, vai ser muito complicado e ela vai acabar por levar isso para a vida. E aqui é muito importante valorizar a capacidade destes jovens suportarem coisas difíceis. Vai ser natural, se eles não conseguem expressar as emoções, embora eles sejam muito da parte do coração, eles têm duas formas de expressar. Ora, ou sentem e falam, ou melhor, ou sentem e explodem já num nível muito alto, ou sentem e calam. E o perigo deste tipo de jovens é que eles podem sofrer de bullying em silêncio e não contarem para ninguém.
Então é preciso estar muito atento, eles também são muito calados, eles estão no cantinho deles, não querem incomodar ninguém, eles adoram ajudar e estar ao dispor, mas muito discretos, eles não gostam de estar expostos. E isso é algo a ter muita atenção com eles, porque apontar o erro em público pode ser algo que aumenta ainda mais a ferida que eles sentem. E, e aí é importante valorizar a sua resiliência, a sua capacidade de ter muita paciência. Eles vão ser os que têm mais paciência de todos. Eles conseguem aguentar realmente coisas que mais ninguém aguenta. E depois há aqui outro nível de cuidado. Outro dia estava a falar sobre a capacidade de aguentar a dor. E muitas vezes este tipo de jovens, e também em termos globais, em seres humanos, não é? Porque é disso que estamos aqui a tratar, eles têm tanta capacidade de aguentar a dor sem se queixarem, que em casos de dor física, muitas vezes eles podem chegar ao hospital e dizer assim, mas como é que você não se queixou? Porque da forma que está, era para estar aqui a queixar-se muito mais. Muitas vezes eles não mostram o que sentem. E isso, em alguns casos, pode ser de facto perigoso. Por isso, para um adulto que é sempre o cérebro, ou espera-se que seja o cérebro mais maduro da relação, é muito importante identificar estes sinais de alerta, porque eles vão estar sempre a observar a expectativa do outro, o que é que alguém espera dele, e vai tentar ir de encontro a essa expectativa, porque eles não suportam errar, eles têm muito medo de errar. E por isso, quando eles fazem 10 coisas bem e uma mal, e alguém só aponta o erro da que está errada, para eles dói muito, porque não valorizaram as 9 coisas boas que ele fez, ok? E se alguém se estiver a identificar, coloque aqui alguma situação que podemos trocar aqui algumas impressões. E depois, a quem tem emoção, é a emoção da repulsa ou do nojo. E muitas vezes, quem tem esta emoção mais forte são pessoas que têm o corpo mais harmônico, com mais curvas. São aquelas pessoas, aquelas adolescentes que são naturalmente mais sensuais, que têm um sex appeal muito mais ativo, assim como nós vemos em vários atores e atrizes da televisão, não é? E aqui eles também têm muito a questão da razão, mas eles estão sempre a ver se existe uma outra opção, porque eles têm muito medo de se sentirem traídos ou trocados ou excluídos. São as dores mais fortes. E muitas vezes eles vão ter um corpo muito ágil, super competitivo. Eles precisam, por exemplo, de estarem num desporto que estimule a competição natural que eles já têm, especialmente se for um desporto de grupo, porque aí eles vão também mostrar características de liderança. E é importante também deixar que eles apareçam, ao contrário do anterior, das pessoas que têm mais a emoção da raiva contida, digamos assim. Estes aqui, eles adoram ser o centro das atenções, eles adoram ser admirados, eles adoram ser elogiados, só não suportam ser comparados. E ao comparar, vamos ativar aqui a dor lá está, ser a segunda opção para eles é muito doloroso. E um extremo que podem entrar no caso de não haver atenção a isto mesmo,
podem entrar num extremo de ter uma grande dificuldade em se sentirem seguros, sentem-se muito inseguros porque parece que estão sempre a ser comparados e a porem ali à prova com alguém que é melhor do que eles. E também, muitas vezes, eles vão competir até com eles próprios. Vão entrar num modo competição que às vezes é assim, é doentio mesmo. E podem entrar também noutra situação que é a distorção da imagem do próprio corpo. É olharem para o espelho e verem só defeitos. Porque eles são, entre aspas, os mais harmoniosos, com as curvas todas no sítio, mas são extremamente inseguros. E esta insegurança, quando eles se sentem num ambiente que de facto está sempre a comparar ou que está a colocar defeitos, é uma forma deles ficarem ainda mais na dor. Lá está. E para lidar com as emoções, precisamos de aprender a não reprimi-las e a falar sobre aquilo que sentimos. E por mais desconfortável que seja, mas esta expressão é muito importante. Costuma-se dizer que aquilo que a boca cala, o corpo fala. E muitas vezes fala e a maioria dos profissionais não está preparado para identificar o que é que está ali por trás. Porque muitas vezes aparecem imensos problemas, assim com os 5 dedos de uma mão, mas o problema principal está escondido, está aqui atrás. E tem a ver com uma razão emocional que tem a ver exatamente com o ambiente onde esse jovem está. Seja em casa, seja na escola, seja no grupo de amigos, e é preciso colocar o modo investigador para descobrir isso. E lá está, o formato do corpo é um atalho muito forte, especialmente para todos nós temos as 5 emoções, mas a maioria das pessoas tem 2 ou 3 mais ativas e depois todos nós funcionamos, somos únicos de acordo com essa combinação. O mais desafiante é com jovens, crianças, adultos, que têm os 5 traços ou as 5 emoções mais distribuídas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que têm mais ou menos as mesmas percentagens, porque aí vão parecer jovens muito confusos, que ora pensam, ora sentem, ora fazem, às vezes de maneira completamente sem uma linha condutora, sem uma coerência, e que os faz sentir muito confusos, em muitos conflitos internos, e isto pode ser indicativo de que, de facto, e olhando para o corpo delas, podemos ver evidências dos 5 tipos. Eu sou uma delas, por isso eu consigo perceber exatamente cada um deles individualmente, porque eu tenho os 5 muito distribuídos à volta dos 20%, e então o que para mim durante toda a minha vida foi uma grande confusão, mas também me deu imensos recursos. E ao dar-me muitos recursos, agora sim eu entendo e consigo colocá-los na ordem para ter os melhores resultados. Então, expressar versus reprimir, como nós, enquanto crianças, enquanto adolescentes, a maioria de nós, fomos ensinados a reprimir as nossas emoções, a esconder, porque era desconfortável e nenhuma criança, nenhum adolescente quer perder o amor dos seus pais. Por trás de tudo isto está esta verdade que é inquestionável. Eles preferem, de forma inconsciente, como é óbvio, eles deixam de amar a eles próprios, deixam-se amar a eles próprios, por isso as questões da autoestima são muito abaladas, porque o que elas mais querem é receber o amor dos pais. E as crianças e adolescentes, elas estão muito conectadas com o corpo. Quando uma criança diz que não tem mais fome, ela não está a inventar.
É porque ela sente que o seu estômago já está cheio e que não precisa de mais comida. Só que muitas vezes, até porque é uma criança mais magrinha, até porque é uma criança que, aos olhos dos outros, pode ser que está a passar fome, não é? A necessidade que ali sobressai é dos pais em insistirem para que ela coma. Porque, o que é que os outros vão pensar? Vão achar que eu não estou a alimentá-la direito. E não olham para a necessidade da criança. E muitas, ou do adolescente, e muitas situações ligadas a questões de alterações da própria questão alimentar ou dos distúrbios alimentares que existem têm a ver exatamente com isto, com uma insistência que é desnecessária. Então, as emoções que não são expressas, o corpo revela como um excesso de peso ou como doença. E falar sobre o que incomoda é muito importante, especialmente para as pessoas que têm ranger de dentes. Quem tem ranger de dentes às vezes até acaba por estragar de tanto ranger, especialmente durante o sono, ou que tem aqui esta zona aqui muito tensionada. Normalmente são pessoas que não estão a falar aquilo que lhes incomoda. E como não falam o que incomoda, à noite é como se os dentes falassem. E isto é chamado também como bruxismo. E aí basta ajudar a pessoa, ou o jovem, a falar o que lhe incomoda, sem qualquer tipo de julgamento, mas ouvindo apenas. E isso vai diminuir em muito essa situação. Então, quando os jovens estão preparados e motivados para dar o próximo passo, eles dão. Aliás, essa é a base de todo o desenvolvimento. A questão é que, por desconhecimento, muitas vezes nós, pais, adultos, queremos que determinada criança, adolescente, faça algo que ela não está nem preparada nem motivada. E não a queremos deixar fazer algo que ela está preparada e motivada para fazer. Então, isto gera uma grande confusão naquela cabeça. E são estas confusões que levam a que, quando os adultos têm muitas expectativas sobre aquele ser humano que está ainda em desenvolvimento, altas expectativas leva a alta frustração e, com isso tudo, os vínculos ficam fracos, enfraquecem. E por isso é que muitas vezes nós precisamos de harmonizar a visão do adulto e a visão do adolescente, que estamos aqui a falar. Porque muitas vezes o adulto está cheio de pressa. O adolescente precisa que respeitem o seu ritmo. E só por uma diferença de velocidades isto já gera discussões. Muitas vezes o adulto está com foco na competição, e não é por acaso que existem os rankings das escolas, não é? Sem disponibilidade. Muitas vezes está presente fisicamente, mas está ausente ou indisponível emocionalmente. Está cheio de problemas. Muitas vezes fala até sem pensar muito bem no que está a dizer. Não me chateies. Ou estás demasiado colado. Ou já nem consigo, não te consigo entender. E quando uma criança, um adolescente diz assim, bem, mas se a pessoa que é o adulto não me entende, quem é que me vai entender? Se o meu pai ou a minha mãe não me entendem, quem é que me vai entender? Então eu tenho defeito. E é aí que eles atribuem para si o defeito. E nenhum nem outro tem defeito. Aquilo que eu encontro, na maioria dos casos, é que tem formas de pensar, sentir e agir diferentes. E a visão do adolescente, ele está na fase da busca da identidade. Ele está com múltiplas transformações nele mesmo,
não só físicas como emocionais, ele não deveria achar que precisa de resolver as coisas sozinho. Ele deveria saber que pode contar com pessoas que o podem ajudar. Precisa de alguém disponível emocionalmente e que não esteja sempre a dizer: estás numa fase difícil, isto vai passar, é a fase do armário, e tal. Porque colocar rótulos só vai fazer com que ele prove que é exatamente esse rótulo. Ou então se rotulam como são uns vagabundos, ou não querem fazer nada. Ainda ontem estive a conversar com um jovem em que sentem imensa pressão na escola e por estarem num curso profissional é visto como inferior aos outros cursos que vão dar acesso à universidade. E este tipo de discriminação é ridícula, porque todos têm valor, cada um tem o seu valor. Agora, tal como eu ouvi numa reportagem que foi muito interessante pela Filomena Cautela este fim de semana, a percentagem de pessoas que estão afetados em termos de saúde mental é gritante e muitas vezes sem saberem. E muitas vezes as pessoas, os adultos, estão de facto a viver momentos de stress, não se cuidam, não procuram ajuda e depois quem vai, ou seja, não se conseguem controlar emocionalmente e vão despejar, entre aspas, as suas frustrações no elo mais fraco, não é? Que são os jovens, que são os alunos, que são os filhos. E isto é algo que só nós, adultos, podemos parar. Primeiro cuidando de nós para estarmos bem, porque só estando bem é que nós conseguimos tratar de quem está à nossa volta. Olá, boa noite, Suzete. Bem-vinda, bem-vinda. Então, a educação deveria ser focada nas necessidades da criança ou do adolescente, porque teoricamente o cérebro dela está em desenvolvimento e o dos adultos já está desenvolvido. Só que, como está tudo invertido, porque ainda há muito autoritarismo nas escolas, ainda há muita luta pelo poder, ainda se educa muito na base do eu mando e tu obedeces. E se não obedeces, és castigado. Só que está provado, e eu trouxe um caso na última live, que castigos não educam, que punições não corrigem comportamentos. Um comportamento digamos, inadequado é um pedido de ajuda. Só que nós, como adultos, não aprendemos isso e a única forma que muitas vezes temos é de castigar, é de deixar sozinho, e isso é simplesmente desumano. Então, para haver verdade, segurança, confiança, autoestima e coragem, é necessário haver adultos que sejam boa referência numa relação com respeito, limites, com conexão, antes de tudo, e que antecede e que atende devidamente as necessidades daquela criança ou daquele adolescente. Porque todo comportamento é comunicação, ninguém é o seu comportamento. Um comportamento inadequado é só um grito de socorro, de que há uma necessidade que não está a ser bem atendida. E se nós até temos atitudes, às vezes completamente inconscientes, porque não nos cuidamos emocionalmente, não aprendemos sobre nós, como é que nós queremos que os nossos filhos aprendam? Não é? Que referência é que nós queremos ser para eles? E esta é a reflexão que eu também deixo, não é? Porque tudo começa connosco. Nunca é nada sobre o outro. Nunca. É sobre mim. E quem não sabe que existem traços de caráter que podem estar na dor, que há níveis de dependência emocional
que a tendência a ter esses níveis altos pode gerar também dificuldades de relacionamento e muitas vezes de relacionamentos tóxicos. Enquanto nós não temos consciência disso, nós não podemos resolver. Não é? Porque quando não temos noção das coisas, não se esperam milagres. E lá está, não é por haver uma ligação de sangue que há, entre aspas, amor. Não é? Porque não é o amor que sustenta um relacionamento, mas a forma de se relacionar que sustenta o amor. E eu lembro-me com muito carinho um dos casos que eu tratei de uma família que tinha uma criança com 7 anos, que tinha sido referenciado na escola porque estava a ter comportamentos inadequados e os pais eram pessoas bem formadas, até da área da educação e da saúde, e fizeram exatamente aquilo que foi recomendado. Ele foi para um psicólogo, foi ser acompanhado, só que os resultados não eram muito visíveis. E quando entraram no programa de Pais e Filhos Tranquilos e Confiantes, mesmo em tempos desafiantes, que foi um dos programas que eu criei logo no início da pandemia, no final do programa foi muito interessante ouvir essa criança. Ela tinha mais da emoção do medo. Então ela tinha necessidade de estar sozinha, ela tinha necessidade de ter o seu espaço. Só que a mãe, que tinha mais a emoção da tristeza, que tinha mais necessidade de estar perto, era como se o sufocasse. Ele sentia-se sufocado. E no final do processo, em que ajustamos o que era necessário fazer ali naquela situação, o feedback, e isto uma criança de 7 anos, foi muito interessante, porque ele disse assim: agora eu sinto mais amor. E a mãe ficou assim, tipo, em estado de choque, porque para ela sempre tinha dado o amor que ela achava que o filho precisava, só que como eles eram tão diferentes, ele era mais da razão, ela era mais do coração. E só isto faz toda a diferença. E tem aqui outro caso, que está aqui a assistir à live, se quiser também se manifestar e dizer de sua justiça como é que foi a resolução e o resultado desta situação. Muitas vezes nós estamos a dar amor, que é aquilo que nós gostaríamos de receber, mas esse amor não é o que a outra pessoa, a forma como ela recebe. E muitas vezes ela recebe isso de forma tóxica. E quando nós conseguimos dar o amor que ela precisa, ou o tipo de amor que ela precisa, neste caso daquela criança, ela precisava de espaço, ela precisava que respeitassem o ritmo dela, ela precisava que respeitassem o gênio criativo que ali existia e que questionassem e dessem importância às ideias que ele tinha. Ele sentia isso como amor. E isso é lindo, é maravilhoso, porque todos aqueles vínculos que estavam fracos, toda aquela frustração que aqueles pais viviam porque não conseguiam entender o filho. E todas as expectativas que tinham, porque já tinham uma filha mais velha que era completamente diferente, eles achavam que estavam a fazer alguma coisa errada. E que o filho tinha defeito, e não tinha nada a ver com isso. Eram só formas de pensar, sentir e agir diferentes. E o motivo ainda era mais interessante, porque teve tudo a ver com a gravidez da mãe. O estado emocional da mãe durante a gravidez. E não tem nada de culpa aqui. Tem apenas de conhecimento, de compreensão. E quando nós compreendemos, não precisamos de nos culpar, só precisamos de ajustar. E a partir de agora, que agora já sei, vou fazer diferente. E está tudo bem. O bom da adolescência é que nós ainda podemos corrigir ou reparar algumas situações que aconteceram na primeira infância, porque a primeira infância é exigente, nós não conseguimos controlar tudo, nem é suposto que o façamos, mas o conhecimento é muito importante para lidar da forma
inteligente que os nossos filhos precisam e não olhar para as nossas necessidades, mas para a necessidade daquele ser que precisa de ajuda. Uma birra, uma explosão, são naturais e necessárias ao desenvolvimento, são pedidos de ajuda. Quando nós ignoramos esses pedidos de ajuda, nós simplesmente estamos a dizer àquela criança, àquele adolescente que não podes contar connosco e que se tem de desenrascar sozinho. E isso é muito triste, quando nós somos a referência que eles têm, não é? Então, sem dúvida que tudo isto... Olá, Emília, um beijinho, bem-vinda. Se tiveres alguma questão a colocar, sente-te à vontade. Temos ainda 5 minutos até terminar a live. Por isso, quem quiser colocar as suas questões, pode fazê-lo. E aqui a abordagem da análise corporal é de facto muito direta. Eu costumo dizer que é a inteligência emocional na prática, porque nós conseguimos identificar exatamente quais são as emoções mais presentes, a combinação entre elas que faz de nós seres únicos. Únicos e com direito a sermos discriminados, entre aspas, de forma positiva, a valorizar aquilo que nós temos de bom e que às vezes é diferente da maioria, mas não quer dizer que seja errado. E então a análise corporal revela de forma direta, clara, objetiva, a melhor forma de motivar, de compreender a nós próprios, primeiro, não é? E também aos nossos filhos, aos nossos alunos, sem precisar de gastar tempo e paciência e às vezes métodos que vai por tentativa e erro. Aqui não há tentativa e erro, é algo direto. E a partir do primeiro dia em que a análise corporal é feita, os primeiros ajustes são feitos e os resultados são vistos na hora. E uma única sessão é suficiente. É como se abrisse ali o livro da nossa vida. E todas as respostas que nós não sabemos ou que não encontramos, até agora nós vamos encontrar. E a educação com respeito é muito importante e é também um ato de coragem. É um ato de coragem porque se nós pensarmos em coisas que muitas vezes nós dizemos e fazemos aos nossos filhos, se nós disséssemos e fizéssemos aos nossos amigos, será que eles iriam continuar a ser nossos amigos? Ou, primeiro, será que nós teríamos coragem de fazer isso? Por isso, a base de tudo é o respeito. É respeitar-me a mim, é respeitar o outro. É saber os meus limites e saber o limite do outro. Mas nós não fomos ensinados a isso. Aliás, fomos ensinados à base muito da repressão, do autoritarismo e do eu mando e tu obedeces. Porque nós tivemos uma ditadura há menos de 100 anos. Não é? Nós ainda vivemos com gerações de pessoas que passaram por isso. Então não é fácil ser agente de mudança. É preciso muita coragem para o ser. E muitas vezes, e só para terminar, quem levou ou quem apanhou na infância ou foi humilhado de alguma forma, desenvolveu várias coisas que eu vou aqui dizer. Mas muitas vezes diz, eu apanhei, estou ótima, eu apanhei e as palmadas que apanhei eu agradeço porque fizeram muito bem. A verdade é que nenhuma violência faz bem a ninguém. E quando me dizem eu apanhei e não morri, é caso para perguntar, mas que era para morrer? Né? Isto só mostra que nós somos muito limitados na nossa forma de educar. Eu própria me corrijo todos os dias. Porque todos nós temos gatilhos que há uma hora que ele explode e que salta. E que é preciso lidar com eles. Mas cada vez mais, tendo consciência de tudo isto, vamos errando menos. E vamos acertando mais. Esse é o caminho, né? Então, quem
foi vítima de algum tipo de violência na infância ou na adolescência, desenvolveu baixa autoestima, não sabe dizer não para os outros, sofre de ansiedade, de problemas de memória, de sensação de não se sentir o suficiente, prefere passar por cima de si próprio do que desagradar aos outros. Quando tudo corre muito bem, parece que fica com a sensação de que algo de mal vai acontecer. Tem necessidade de se autoafirmar. É excessivamente preocupado com o julgamento dos outros. Pode entrar em crises de pânico. E porquê? Porque não estamos a olhar para a realidade. Não estamos a dar o devido valor à nossa parte emocional. Como ficamos tão reprimidos, é como se estivéssemos às vezes anestesiados. E por isso é que há tanta dificuldade em lidar com essa parte, tanto nas crianças como nos adolescentes. E se não há questões aqui a colocar, eu vou terminar esta live e agradecer por estarem aqui presentes. Se algum insight tiver caído, se alguma ficha tiver caído, podem partilhar comigo ou comentando aqui na live ou enviando mensagem, porque eu sei que são temas que são desconfortáveis de falar, mas são muito necessários. Porque, tal como diz Alice Miller, para mudar a sociedade, nós precisamos mudar a educação em casa primeiro. Tudo começa com a primeira referência que nós temos, ou que nós somos, como pais, às vezes como professores também, e acima de tudo como seres humanos, e que podemos evoluir, que podemos crescer, que podemos melhorar, e que esse é o sentido que eu acredito pelo qual vale a pena viver, é melhorarmos-nos continuamente. Então deixo um beijinho para todos, obrigada por estarem aqui e até para a semana.